Muito bem, meus queridos, de volta para mais uma aula. E olha, nesta aula nós vamos dar continuação à aula sobre criação de coelhos. Mas aí, lembra, estávamos tendo as aulas de forma geral em relação às criações. E agora, nessa segunda etapa do nosso estudo, nós vamos especificar cada sistema de criação. Na cunicultura, né, que é o sistema de criação de coelhos, vamos falar especificamente de uma determinada área dentro do sistema da cunicultura, que é muito semelhante quando nós falamos da suíno, porque são setorizações. Tem um setor de reprodução, setor de maternidade, setor de crescimento, que são a desmama e a engorda. Então, como é que cada setor tem as suas peculiaridades, características, os manejos alimentares dentro da reprodução, maternidade, creche, engorda, é tudo manejo alimentar ou nutricional. Mas existem especificações técnicas e a dinâmica dentro do setor que tem as diferenças que vão favorecer o bom desempenho no processo de criação. Então, meus queridos, open your eyes. Pay attention, fiquem atentos, que vamos começar agora a nossa aula. De olho na tela, a aula 54.1. Na aula 54.1, sobre as especificações técnicas dentro da cunicultura, que é o processo de criação, manejos de coelhos, vamos falar sobre as raças e sanidade animal. Dentro dessa sanidade animal, a ênfase vai ser no quê, professor? O manejo nutricional e o manejo sanitário. Aqui para o tio, temos que lembrar que o manejo sanitário envolve não só o bem-estar animal, mas como as práticas de prevenção. Prevenção a doenças que podem ser ocasionadas por um processo de manejo alimentar mal operacionalizado ou higienização da área. E aí nós sabemos que dentro da higienização, dentro dos setores da cunicultura, tem que ter aquele período de descanso para evitar que doenças de um determinado lote possam ser transmitidas para o novo lote. Quer dizer, por que eu me embabaquei aqui? Quando você tem um lote, que você vai transferir para um setor, aquele setor tem que ficar em descanso após o processo de higienização por a nova descendência. Um novo lote que você prepara no cronograma está apto a ir para o setor de engorda, apto a ir para o setor de creche, ou quando você faz o manejo, né, de alterar a sequência das matrizes. Então, quando a gente realizar determinado manejo do lote, evitar que ocorra transferência entre um agente infeccioso, tá bom? De olho aqui na tela, meus queridos. Então, para começar, estabelecer critérios para o manejo de criação de coelhos e conhecer também, né, os derivados provenientes da criação dos coelhos. Primeiramente, né, vamos falar das raças, lembra? Por quê, professor? Vamos lembrar aqui, meus queridos, para mim, lembra? Nós vamos falar sobre criação, manejo alimentar. O manejo alimentar está diretamente também relacionado com a raça que você está criando aí na sua cunicultura, por causa das necessidades nutricionais para um determinado padrão. Tem animais que desempenham melhor o desenvolvimento para a produção de corte, que é a carne, ou pelagem, porque na cunicultura, né, nós temos o produto final, que é a carne do coelho, e também a pelagem, o couro. Por isso que é importantíssimo ficarmos atentos do quê, professor? Ficar atento a qualquer doenças dermatológicas que possam depreciar o produto final. Muitas doenças que podem acometer os coelhos, seja por um mau manejo alimentar, ou seja por uma infecção que ocorra dentro do processo de desenvolvimento, só venha mostrar, né,
uma depreciação do couro durante o processo de curtimento ou durante o processo que você retira o couro do animal e deixa ele preparado, né, ele pré-estabelecido para que ele receba os tratamentos no processo de curtição, de curtir o couro. E tem como avaliar se esse couro pode ter sido depreciado ou não. Então é muito importante evitar e amenizar, na grande maioria, em doenças infecciosas que possam ocasionar na região da pele do animal, tá bom? Então dá uma olhada aqui, vamos ver então as principais raças que podem ser cultivadas, né? Cultivadas, criadas numa cunicultura. Aqui nós ficamos atentos, porque temos raças destinadas tanto para pets como para corte, né? Para produção de carne e pelo. A criação da cunicultura, né? A cunicultura é uma criação de coelhos para o aproveitamento da sua carne e o seu produto. O conceito vem do vocábulo latino, cuniculus, que significa coelho, e da cultura, que se pode associar ao cultivo de algas. Por isso que nós falamos que a cunicultura é o processo de criação, produção e melhoramento do sistema de criação dessa raça. Mas para falar em relação de raças, quais são as características, professor, que nós podemos observar durante o processo de melhoramento e obtenção do produto final? Os coelhos têm determinadas características, né? Aí, ó, orelhas compridas, né? Cauda curta, patas da frente são bem mais curtas do que as patas traseiras, dentes incisivos que crescem sem parar. Isso nos demonstra uma propriedade que temos que organizar dentro do sistema de criação para que o bem-estar animal possa ser garantido e viabilizar o processo de reprodução. Na cunicultura, aqui, meus queridos, na cunicultura é muito semelhante em relação ao manejo de reprodução com jacaré, avestruz, codorna, mas a codorna nem tanto, o avestruz e o jacaré. Estou lembrando de outra criação, onde não existe aquele manejo de reprodução por indução humana. Você tem que propiciar o ambiente para que ocorra a corte, para que ocorra o acasalamento. Lembra? Já em outras criações, como suíno, como equino, como criação de cabras, ovelhas, a gente pode realizar o sistema de sincronia de cio, inseminação artificial favorecendo uma potencialização no processo de criação. No coelho, não. Você tem que propiciar o ambiente para que ocorra, então, o processo de acasalamento. Então, é importante você ter a noção do comportamento animal. Desta forma, você tendo o conhecimento do comportamento desse animal, você consegue organizar toda a estrutura e espaço físico necessário para ocorrer o processo de instalação da cunicultura na sua propriedade. Dá uma olhadinha na tela, meus queridos. Aqui. Entre as raças, essas sim são as raças que são indicadas para a produção carne e pele, não para pets. A pets é aquela que eu mostrei anteriormente. A Nova Zelândia. Nova Zelândia, ela tem essa dupla aptidão. Professor, volta aqui para mim rapidinho. Mas todo coelho não tem pele? Nós vamos ver, pessoal, que a pele é em relação ao couro, a espessura e coloração. Todos eles têm aptidão para a pele, mas nós vamos ver que o chinchila, ele é bem mais valorizado, né, para a produção para o produto final pele do que a Nova Zelândia. Não só pela espessura do pelo, mas também pelo produto final do couro, que faz e dá uma estabilidade, favorecendo que a maioria da pele do animal é utilizada para agasalho. Certo que existem alguns utensílios, como cinto, bolsas aveludadas, também são utilizadas, mas
na grande maioria, é para agasalhos. Ou então aquelas toucas que colocam na cabeça, agasalho de cabeça, plumadas, né, aveludadas. Mas aí depende não só a espessura e também a coloração. A gente vai dar uma olhada com vocês, que todos são, mas o mercado tem essa sinalização para o couro da chinchila. Dá uma olhada lá na tela. Então aqui ela tem essa dupla aptidão, pelagem dela branca, vermelha e preta, tá? Tem essa... não é que existe assim coelho vermelho do Nova Zelândia, mas tem o degradê dessa pelagem. Nós aqui estamos mostrando o Nova Zelândia, que é o mais básico, que é aquela coloração branca que é bem incidente. Mais básico foi boa, hein, Jefferson? É bem incidente no nosso estado, né? Comprimento do pelo, é isso aí que eu ia falar para vocês, ó. O comprimento dele é de 2 a 3 centímetros. Peso médio, 4,5. Então, esse 4,5, pessoal, é o peso médio do Nova Zelândia, mas tem alteração da faixa do macho para a fêmea, que fica em torno aí de 4,5 a 5 quilos, tá? Prof, as matrizes sempre tem que ficar no peso específico dos 5 quilos para que ocorra o processo de cio, produção de óvulos. Então, a nutrição desse animal também é específica. Referente ao Califórnia, origem Estados Unidos, aptidão carne e pele, plumagem, né? É Himalaia branco-preto. Significa o quê, professor? Que no Califórnia ele tem as extremidades com um degradê de castanho para preto. Pode ter essa variação. O comprimento do pelo também chega próximo, é o mesmo, né? Do Nova Zelândia, 2,5 a 3,5. Peso em 4 a 4,5. Tanto em relação a macho quanto a fêmea tem uma pequena variação. Mas lembrando que tem que ficar pelo menos 4 para o macho para a reprodução, 4,5 para a fêmea. Se nós fizermos uma comparação do Nova Zelândia para do Nova Zelândia para o Califórnia, claro que em relação a ganho de peso, o Califórnia tem uma aptidão melhor de desempenho no ganho final do produto. Aqui para mim, prof, qual é a importância dessa informação? Que você pode fazer cruzamento entre essas duas raças para dar uma melhoria a uma variante que possibilite você alcançar o peso final, que quanto mais produções de carne, mais proteína, melhor o produto final no abate. Tá bom? Nós vamos conversar sobre esse sistema de melhoramento genético nas raças. Aumenta aqui para o tio. Já o chinchila, gente, o chinchila, isso que eu ia mostrar para vocês, a diferença, né? A diferença não só na tonalidade, na espessura da pelagem, na capacidade de obtenção de peso, tá? O chinchila, dentro das pelagens, funcionadas em relação a contribuir de cores e tendências de cinza para o branco e pontas pretas, tá? Tem uma característica de ser bem adaptável, rústico, quer dizer, ele não tem... Aqui para mim, galera, em relação ao chinchila, Nova Zelândia e o Himalaia, o chinchila ele é mais rústico, ele não é tão susceptível a doenças. Mas lembrando que quando vocês têm uma cunicultura, você não vai ter uma cunicultura só de chinchila. Então, o acasalamento, o cruzamento entre chinchila com o Himalaia e Nova Zelândia possibilita você obter, então, descendentes rústicos, não só em relação a agentes infecciosos, doenças, verminoses, mas também a evitar problemas dermatológicos devido ao clima na nossa região, em relação a você a condicionamento de melhorias de adaptação para esse animal, tá bom? Na tela, meus queridos. Vamos, então, ao manejo alimentar.
A alimentação é um processo natural dos animais que envolve a busca, a escolha, o consumo de vários alimentos, enquanto a sua nutrição é baseada em nível celular adequado. Até a segunda semana de vida, aos 11º dias, os coelhos se alimentam exclusivamente de leite. Então, aqui, pessoal, temos que assinalar que a ração, aqui para mim, tendo em vista que até os 14 dias após o nascimento, a ração para as matrizes é uma ração rica em nutrientes, principalmente que favoreça o pouco tempo que tem para que eles obtenham o colostro da mãe, mas manter o processo imunológico desse animal. Dentro desse período, os coelhos vão se alimentar somente do leite materno, os filhotes. Então, temos que fornecer às fêmeas, às matrizes, não só a ração, mas também pode ser utilizado o uso de suplementos vegetais que vão favorecer que dentro do período de amamentação, os filhotes obtenham peso, desenvolvimento e o seu sistema imunológico, para que quando for realizado o processo introdutório, vai ser introduzido gradativamente a substituição da alimentação líquida pela alimentação sólida para os filhotes. Neste caso, sempre vai ser gradual para que eles também obtenham a alimentação da ração e a alimentação de folhagens. Há uma alimentação, vamos falar a caracterização, alimentação verde e folhagens, de forma a não dar prejudicar o sistema de trato intestinal desse animal, durante a troca gradativa da alimentação. Aumenta a tela aqui para o tio. Com isso que a gente pode observar, da segunda à terceira semana, começa a prova, a troca, a substituição gradativa da alimentação sólida. Então, não só a ração, mas os produtos oriundos da horticultura. Aqui, pessoal, eu coloquei forragens, porque na grande maioria, o pessoal fala assim, corta o capim ali para dar para os coelhos. São forrageiras, a extremidade é até cortante se você não tomar cuidado, mas para o coelho de cativeiro, quando a gente fala forragens, são hortaliças, repolho, alface, cenoura, tomate, beterraba, restos de produtos oriundos da horticultura podem ser fornecidos, sim, aos filhotes no processo de transição da alimentação líquida para a alimentação sólida. A essa alimentação sólida é com folhagens da horticultura e depois substitui com a ração. Aqui para mim, vamos deixar bem claro. Na de coelho, muitos produtores, muitas vezes, já vai fazendo substituição gradativa, colocando farelo. Ao colocar a ração, que nós sabemos que a ração ela é fornecida em pellet, para coelho é em pellet. Isso evita que ocorra o processo de fermentação dessa ração, porque o local da maternidade é um local mais úmido, propício a ocorrer o processo de fermentação da ração, então é em forma de pellet. Então, muitos que colocam a pellet na ração têm a incidência de processos de diarreia nesses animais. Então, o que se tem observado, as pesquisas mostram para nós que antes de fornecer o farelo, que para filhotes se dá o farelo, é igual galinha. Na galinha não se dá o milho para o pintinho, dá o quirelo, que é aquele milho quebrado. Depois se dá o milho, a ração, dá o farelo, e do farelo vem a ração, em pellet. Para o filhote, antes do farelo, já entra o processo de folhagem, de forrageiras. Ou
vegetais oriundos da horticultura, que são as leguminosas. Você pode obter através de tubérculos, que é o aipim, tomate, repolho, alface, couve, para introdução de alimentos sólidos. Depois você coloca o sistema de farelo e depois a ração, para depois você conseguir fazer a alternação da alimentação desse animal somente para o sistema de engorda, que aí são as forrageiras. Lembrando que produtos oriundos da horticultura vão favorecer a obtenção de vitaminas e nutrientes para melhorar o sistema imunológico do trato intestinal desse animal. Desta forma, na hora que for realizar a transferência dele da maternidade para o sistema de creche e depois para a engorda, ele já está com o seu sistema imunológico bem mais ativado, adaptado às condições de cada setor de criação, da cutonicultura. Tá? Prof, por que o senhor está enfatizando nesse sistema de criação, a alimentação e a transferência, né, a adaptação gradativa do alimento desse animal? O tipo de instalação, ele é no chão, é chão batido, não tem piso. Não é igual na suinocultura, né, que é tudo piso, calçada, alvenaria. É em chão, é em barro. Então, o animal vai estar com contato na terra diretamente. E no nosso ambiente, que nós temos um período de estiagem, de seca, e um período chuvoso, que fica alagado e úmido, mesmo que nós tenhamos um sistema de cobertura e proteção, o ambiente ele fica úmido e também sobre os dejetos desse animal. Né? Que as fezes dele é em pellet, é em bolas, mas a urina é uma urina muito rica e forte em nitritos e nitratos. E para poder ocorrer o escoamento, que tem que ser um galpão, que tem um processo de nivelar, só que tem que ser com um chão batido para que ocorra essa absorção da urina desse animal, principalmente as fêmeas. Por isso que na cunicultura a gente vai ver a separação de fêmeas e machos em relação tanto ao sistema de reprodução como em relação ao sistema de engorda. Tá bom, galera? Aumenta aqui a tela pro tio. Opa, calma aí, faltou alguma coisa? Porém, ainda... Ah, sim! Só para finalizar. Ao 14º dia, eles só vão até os 14 dias de vida só de leite. Após os 14, só frisando, após os 14, então entre 14 a 21 dias, esse período, tá, pessoal? É o período de adaptação. É o período que você vai fazer você vai adicionar, introduzir o alimento sólido com vegetais, depois você gradativamente, essa palavra que eu estava querendo lembrar, gradativamente você vai colocar vegetais, farelo e depois vem a ração, dentro do período. Então, após os 14 dias até os 21 dias, é feito gradativamente essa alteração e retirado o quê, professor? O leite, tá bom? Aí, professor, retirar leite como? Porque você então tem que fazer o quê? Tirar a mãe do ninho. É quando a gente faz o processo de desmame, separação, tá bom? A partir dos 21 dias, aí sim, cada vez mais você vai introduzindo alimentos sólidos, quer dizer, retira a oferta de vegetais para esse animal e só coloca o que? A ração. E nesse momento é adicionado o que? Bebedouros dentro da instalação. Vem cá, galera. É nesse momento que você vai inserir o sistema de bebedouros na instalação. Então, eles não têm oferta de bebedouros para os filhotes. Mas calma, prof. E os adultos, as fêmeas? Por causa do processo de nivelamento do bebedouro, só quem tem alcance aos bebedouros são as fêmeas, são as mães.
Os filhos, os filhotinhos, nesse período, não de nascimento, do primeiro dia até o 14 dias de vida, de 14 até 21, que é o processo de adaptação da alimentação, eles não têm acesso à água porque eles tiram, né, o processo de hidratação do leite, a água que eles precisam, eles estão tirando dos vegetais. Aí sim, quando você começa a retirar gradativamente a oferta de vegetal e adicionar o farelo, adicionar o pellet, que é a ração, o farelo em forma de ração, aí sim, eles vão precisar ter água para fazer o processo de hidratação desse animal. Então, levando em consideração que você tem aí até os 28 dias para ocorrer o processo de adaptação do setor em relação ao bebedouro para os filhotes, tá bom? E tem que tomar cuidado com a oferta de água e filtros para evitar diarreia durante o processo que eles vão começar a se adaptar para localizar aonde fica a fonte hídrica, a fonte de bebedouro, os snippers, tá bom? Aumenta aqui a tela, já já a gente mostra para vocês. Entre animais domésticos, baseias, então, assim, leva em consideração, né, a secotrofia. Vem cá, meus queridos. Uma coisa que tem que ser observada durante o processo de adaptação alimentar nutricional desse animal é que já é hábito dos filhotes eles comerem as próprias fezes. Mas aí tem que tomar cuidado, pessoal. Uma das indicações é que a falta de nutrientes ou a falta de vitaminas pode sinalizar esse hábito intenso do animal estar comendo sua própria fezes. Isso é uma das sinalizações faltando determinadas vitaminas para esse animal. Então, ficar atento durante o processo de adaptação, mudanças de alimento, e aí eles começarem a ter esse tipo de comportamento. Em filhotes, tá bom? Adultos já não pode ocorrer esse tipo de hábito, não, Jefferson, de comportamento. É uma das sinalizações que já você fica atento na hora que está fazendo os manejos de limpeza, manejo alimentar, ou manejo de limpeza, sanidade animal, manejo nutricional, ou manejo de regulação, tanto dos coxos de ração, como de bebedouro. Se tem esse tipo de hábito no animal, que sinaliza, então, déficit nutricional. Falei déficit nutricional, eu estou falando aqui sobre fornecimento de vitaminas para esses animais, tá? A tela. Grande parte também é verificado no acúmulo, né? Sempre tomar cuidado diariamente e verificar os comedouros. Acumular pó. Esse pó que estamos falando em relação à limpeza, pessoal, aqui para mim, é porque nos comedouros, quando nós já estamos utilizando a alimentação sólida, para os coelhos, são formas de pellet. E aí, na hora de alimentar, fica aquele farelinho, pellet que eles estão roendo, estão comendo, vai se descompactando. E o que pode acontecer? Na hora que você colocou lá, então, a ração em forma de pellet, no início da manhã, aí no final da manhã, que é o último manejo desse período, verificar se tem muito esse pozinho que sobra da ração. Tem que ser retirado, porque muitos processos de manejo nutricional você faz de manhã e no final da tarde. Não é a mesma maneira que a gente realiza a alimentação do animal no início da manhã, final da manhã, no início da tarde, final da tarde, nós sempre estamos falando para vocês no aviário, na caprinocultura, tem esse padrão. Para coelho, é no início da manhã e no final da tarde. Só é fornecido 2 vezes. Intermediário é a oferta de forragens já para os adultos da engorda. Então, nesse período, temos que evitar ficar farelo, porque senão ocorre absorver umidade do ar por causa dessa ração. É uma ração em pellet, é uma ração que está desidratada, e ela tem essa capacidade de absorver a umidade do ar, e se ficar uma ração úmida, pode ocorrer, então, um processo de fermentação. Lembrando que a cunicultura são galpões totalmente abertos, nem chega a ser galpão. A gente fala galpão porque muitas vezes a gente coloca
uma cobertura, mas é um espaço totalmente aberto, aonde os coelhos podem até fazer cavar, né? Ter aquele processo de cavar e ficar dentro daquele buraquinho para amenizar as temperaturas. Por isso que quando a gente fala que está fazendo sobre o processo de criação de coelho de engorda, é como se fosse um galinheiro. É um galpão simples, onde no piso batido se obtém, então, o processo de forrar esse chão para que ele ocorra o processo de manutenção da temperatura. Professor, já observamos muitos galpões que têm, sim, o chão, né, em calçadas. Isso pode prejudicar a pata do animal, ocasiona ferimentos nessa pata e também prejudica o sistema de pelagem dele. Fazer uma comparação aqui para vocês. Não tem o nosso cachorro? Você percebe que os cachorros domésticos, eles têm na pata, fica cheio de calo na pata, fica cheio de feridinhas. Isso é proporcional ao peso do animal em relação ao piso que ele está sentado. Isso não pode acontecer na pelagem dos coelhos. Por isso que se evita colocar calçada, chão batido, e sim colocar, chão batido não, calçada, Jefferson. Se sinaliza você colocar no chão, então aquele chão batido com maravilhas, ou então cobertura de forrageira que vai facilitar o processo de adaptação desse animal, tá bom? Aqui na tela. Também são necessários que sejam utilizados 2 tipos de ração, sendo uma para reprodutores e outra para engorda. Galera, isso é para qualquer tipo de criação. Nos coelhos, claro que não ia ser diferente. Nos reprodutores, existem rações específicas para os reprodutores e rações específicas para o sistema de engorda, tá? Essa necessidade nutricional vai favorecer que as características necessárias para os reprodutores e características necessárias para o bom desenvolvimento para o sistema de engorda utilizado o sistema de criação de coelhos na cunicultura, mas só tem que levar em consideração uma coisa e nunca esquecer, tá? Para engorda, claro que é ofertado em maior quantidade volumosos do que ração, tá? Se utiliza mais volumosos do que a ração. Isso auxilia não só o sistema imunológico do animal, mas um ganho de peso em menor tempo. Então, a menor estadia dele no setor de engorda. Tem uma variação em processo de criação e idade do animal no período de gestação. Então, receber ração à vontade somente para as fêmeas até o 28º dia. 28º dia após o período que ela pariu os filhotes. Então, é nesse período, quem recebe mais ração são as fêmeas, são matrizes, tá? Evitando, então, que ocorra uma depreciação para que essa fêmea, vem aqui para mim, essa fêmea, logo após o nascimento, dos 21 dias, que é o período de adaptação, e dos 21 aos 28, ela vai começar a entrar no processo de cio. Ela vai ter 1 semana de descanso. Quem vai favorecer que esse processo fisiológico da fêmea ocorra é esse fornecimento de ração à vontade para ela, porque a complementação nutricional, que é com forrageiras, é somente para os filhotes. A fêmea ainda continua no seu sistema de fornecimento nutricional por ração, tá bom? Aqui na tela. Manejo sanitário. Então, são as práticas para a gente amenizar e evitar doenças dentro dos galpões. Para se obter bons resultados do desempenho do animal, é fundamental realizar um bom manejo sanitário, evitando o quê? O aparecimento de doenças e combatendo-as de forma eficaz. Quer dizer, se surgir doença, pessoal, qualquer sintoma tem que ser de forma amena. Aqui para mim, galera, sempre temos que lembrar de uma coisa. O sistema de manejo sanitário em qualquer criação, na cunicultura, não é diferente. Existem algumas doenças que já estão previstas. Então, se vai aparecer, temos que fazer com que isso ocorra com menor intensidade,
para que possamos amenizar e tomar providência, isolando o animal nos primeiros sintomas, favorecendo com que não ocorra uma disseminação dentro do galpão. Lembra que o sistema de criação de cunicultura, os animais estão soltos, não são divididos por baias. Para quem é criador já está entendendo. Não tem baia, não tem piquete de separação. Tem ambiente onde fica o reprodutor, fica a maternidade, fica a creche e aí sim engorda. Só que a engorda não está por piquete, quer dizer, na verdade é por baia, e cada baia tem uma quantidade de animal. Não, é um galpão aberto. Então, se tiver algum tipo de infecção, a proliferação dessa infecção dentro daquele rebanho, daquele lote, rebanho não, Jefferson, para coisa a gente pode chamar de lote. Dentro daquele lote, pode ocorrer, então, uma disseminação dessa doença, porque não tem essas divisões. Então, sempre de forma de preventiva, eu queria precaver, ó, preventiva, o sistema de manejo sanitário. Amplie aqui para mim. Então, vamos ver quais são as formas de evitar e amenizar esse processo que oscila e pode prejudicar o sistema dentro das recomendações. Então, quais são essas recomendações, professor? As valas devem ser bem drenadas e eficientes. Vala, pessoal, são aqueles córregos que nós fazemos dentro dos piquetes, não, dentro dos galpões, para que ocorra o escoamento das fezes e escoamento da urina, principalmente das fêmeas, dentro do sistema de criação. Dentro de períodos, tem o verão e o inverno. No verão, se faz as recomendações de remoção das fezes para evitar o quê? O acúmulo de gases acentuado, principalmente aonde, professor? Galpão de engorda. Esse é o principal, tá? Observar, né, se tem esse processo de ansiedade animal. Se você estiver fazendo um processo de gaiolas, comedouros e bebedouros. E também separar animais por faixa etária. Como eu falei para vocês, reprodutores, cria e engorda. Cria, pessoal, é quando eu falei para vocês que é a creche, tá? Alguns sistemas chamam de cria, porque nós temos reprodutores, tem os machos, as fêmeas que estão na maternidade, cria ou, que aqui eu coloquei cria, mas também é chamado como, meu Deus, cria ou recria? É cria, que é a creche. Aqui eu não quero falar creche porque lembra muito de suíno. Então aqui a gente colocou recria, tá bom? Que se não ficar falando creche, vão achar que é suíno também. Também ficar atento aos níveis nutricionais. Isso vai favorecer que amenize e evite qualquer problema no sistema imunológico desse animal, tá? Por causa do contato com a terra, com o chão. Executar os processos de desinfecção, tá? Dentro do manejo dessa granja. Bebedouro, comedouro, o piso tem que passar por um processo todo de desinfecção quando você vai mudar, alterar o lote. E sempre peneirar todas as rações fornecidas a esses animais, para que evite ocorrer sobras dentro do comedouro, quer dizer, do coxo, né, que é fornecido a esses animais. E utilizar ninhos adequados para as condições das instalações. Verificar que esses ninhos têm sim uma alteração e estrutura diferente para cada um, tá? E desinfectar, né? Não só, quando a gente fala de desinfecção, a desinfecção dos ninhos, ela tem que seguir um cronograma, porque esses ninhos, pessoal, tem uma... Quando a gente fala sobre desinfecção de ninhos, aqui para mim, tem que lembrar uma coisa. Vocês lembram que os ninhos é só a caixa que nós fornecemos para as fêmeas. Elas retiram toda a pelagem abdominal para fazer como é que eu chamo? Eu ia falar acochamento, não é isso. Elas tiram a pelagem para recobrir toda a parede do ninho, recobrir o chão,
favorecer um ambiente adequado para os filhotinhos, que eles nascem totalmente pelados. Mas só o que tem que lembrar? A retirada desses pelos, dessas plumagens da região abdominal da fêmea, também cria um microambiente. E esse microambiente, daquela população que ficou ali, na hora da desinfecção, para poder receber outras fêmeas. Tem que ficar muito atento a esse procedimento. Tá, galera? Aqui na tela. E para finalizarmos, temos aí ó, o sistema de procedimento de plantel, que é a economia e também o processo de reprodução, que aí a gente chama manejo de reprodução. Aqui para mim, só que o manejo de reprodução, pessoal, é um assunto da nossa próxima aula. Hoje, ficamos aqui até a desinfecção dos ninhos. Então, aguardo vocês para nosso próximo assunto entre a cunicultura, reprodução. Tchau, tchau!